Hebreus capítulo 3, versículo 7. Se você quiser vir voltando a sua Bíblia, 2 Pedro, 1 Pedro, Tiago, Hebreus. Você que está nos visitando, não se assuste. É assim todo culto. Todo culto o pastor faz assim. Mas nós temos temor ao Senhor, daquilo que nós fazemos aqui. Nós tememos a Deus. Então, nós recebemos todos que nos visitam hoje. Temos aqui alguns nomes. Não vou citar todos, mas é uma honra recebê-los nessa igreja, nesse recinto. É uma honra poder prestar um culto junto com o irmão, com a irmã. É uma alegria imensa. E sentimos saudade de alguns que não puderam estar conosco. Alguns, inclusive, enfermos, que não estão conosco. Que Deus esteja cuidando deles lá. Hebreus 3, 7. Acharam aí? Diz assim o texto: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto. Vou repetir aqui. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, do deserto. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Pai. Que prazer, que alegria estar aqui essa noite. Poder estar com a Tua igreja. Poder estar com as portas abertas para o Evangelho. Poder receber tanta gente para prestar um culto junto ao Senhor. Que privilégio, que alegria. Peço ao Senhor, Pai, que venha usar-me como Teu vaso, como Teu instrumento nesta hora, para a glória e louvor do Teu nome. Fala conosco, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? O tema da mensagem desta noite é o propósito do deserto nas nossas vidas. Esse é o tema da mensagem. O propósito do deserto nas nossas vidas. Mas antes de nós começarmos, nós precisamos saber o que é deserto. O que é deserto, pastor? Deserto é uma região onde recebe pouca água, pouca quantidade de chuva. Em virtude dessa condição climática, a umidade é muito baixa e a vegetação pouco se desenvolve. O solo do deserto é pouco fértil, principalmente pela areia, pela rocha. No deserto de dia é muito calor. Há quem diga que às vezes chega a 50 graus. À noite é muito frio. O deserto é um lugar, querido, com difícil condição de vida, tanto humana como animal. É chamado de deserto também qualquer região estéril que sustente formas de vida. Por exemplo, é chamado de deserto também regiões como a Groenlândia, como Patagônia. Regiões como essa é chamado de deserto, lugar de difícil acesso, difícil sobrevivência. E é interessante, eu estava lendo sobre esse assunto, aproximadamente 20% da superfície continental da Terra, do globo, é composta de zonas desérticas. É um percentual grande. Eu vou fazer uma conta, acho que 1/3, me corrija se eu estiver errado. 20%, 1/3 da terra é composto de deserto. Na hora que eu estava lendo sobre esse assunto, eu disse: caramba, achei que era pouco. A gente ouvia falar do deserto do Saara, o deserto dos Estados Unidos, o deserto que nós temos no nosso Nordeste brasileiro. Eu achava que era um campo pequeno. Sabia que a parte oceânica, a parte de água é grande, mas não imaginava que tinha tanto deserto. Tantos lugares de difícil acesso, como nós temos em todo o globo terrestre. Mas eu não quero me deter, querido, esta noite nisso, porque quando você fala de deserto, a questão é: por que Deus permitiu tamanho espaço geográfico para a falta de habitação humana? O porquê disso? Mas me deter nessa parte científica não é o motivo agora, muito menos
arqueológica. Eu não vou entrar nesse campo, querido. O campo aqui é espiritual. Eu quero falar sobre deserto esta noite, dentro do âmbito espiritual. O que significa deserto? Quando nós falamos de deserto como igreja, como crente, como cristão, a gente fala de luta. O conceito de deserto para a igreja é isso: é luta, é tempestade, é solidão, é estar afligido da alma. Estar no deserto é isso para o crente. Esse é o conceito que nós temos. Quando alguém fala: ó, pastor, estou no deserto. Ó, irmão, estou no deserto. Estou atravessando o deserto da vida. E as pessoas falam a respeito disso, sobre o deserto o tempo todo. Solidão, desânimo, profunda tristeza, lugar de questionamento. Deserto é lugar de questionamento. O porquê de tudo. Quem está no deserto fica perguntando acerca de tudo. Por que do presidente? Por que do governador? Por que do prefeito? Por que do vereador? Por que não tem água? Diga-se de passagem, está faltando água para caramba aqui no Novo ultimamente, né? No Jardim Olina também, está acabando direto. Por que disso? Se nós temos um irmão que trabalha na Sanasa e não arruma essas coisas. Então, quando você quiser bater em alguém na Sanasa, você já sabe quem bater, que é o Alexandre. A maior parte da culpa da água faltando no Novo é dele. Às vezes ele fica irritado com o Novo e dele falta água. Por quê? Lugar de confronto, lugar de perguntas. Talvez você que entrou aqui esta noite, entrou desse jeito, triste, questionando sobre tudo. Você que me ouve aqui esta noite, talvez esteja desse jeito, com pouca água, com pouca sombra, porque o deserto assim não tem sombra. Deserto você procura uma árvore, você não tem sombra. Eu fui num deserto, aqui nós brasileiros, fui em dois. Um na parte do Rio Grande do Sul, na Florianópolis, outro na parte do Nordeste. Querido, é muito bonito você ver a areia, mas quando bate o vento, você não tem onde segurar. A areia para tudo lá. Não tem água. A não ser aqueles caras vendendo. No deserto se vende um copo d'água por 15 reais. E a água ainda não é boa. No deserto não tem sombra. Talvez você entrou aqui esta noite desse jeito. Sem água, sem sombra, cheio de conflito, cheio de problema, cheio de questões para serem resolvidas. Talvez foi assim que você entrou aqui esta noite, mas eu quero te afirmar esta noite que existe um propósito de Deus para você que se encontra no deserto. Você que entrou aqui esta noite, entrou achando que o deserto é o final. O deserto não é o final. O deserto é o começo. O deserto é o início. O deserto é a porta. Tem gente que quando chega no deserto fala assim: e deu ruim, agora acabou, agora o que eu vou fazer? Ó céus, ó vida, ó coitadinho de mim, o que vai ser de mim agora? Tem gente que quando entra no deserto fica assim, pensa que está tudo acabado. Nós somos assim, queridos. Eu e você, nós somos desse jeito. Quando deparamos de frente ao deserto, sentimos que tudo está acabado. É como se não enxergasse saída. O deserto está longe de ser o fim. Ele é o início. Ele é o começo. E se você entender isso, querido, você vai desfrutar dele. Queridos, entre o Egito e a terra prometida, a terra de Canaã, estava o quê? Deserto. Para que o povo chegasse, o povo de Deus, chegasse até a terra prometida, eles tinham de enfrentar o deserto. Tinha ou não tinha? Tinha algo no meio da terra prometida. Existe sempre algo na frente para chegarmos lá. Tem gente que quer chegar na bênção sem esforço. Tem gente que quer comprar casa sem trabalhar. Já viu isso? Pastor, eu sonho em comprar uma casa. Mas você está trabalhando, irmão? Não, eu só estou orando. Pastor, eu quero comprar esse carro que lançou agora. Mas, irmão, você ganha quanto? Não ganho porque eu não trabalho. Eu falei, mas como você vai comprar o carro? É um sorteio do shopping, pastor. Todo final de ano tem sorteio no shopping Campinas, no shopping Dom Pedro. Eu vou em todos esses sorteios. Sou miserável, tenho que parar de jogar esse negócio aí. Esses dias eu fui tentado num sorteio. Eu estava lá no shopping, a mulher falou assim: você não vai concorrer? Eu falei: concorre ao quê? A um kit, não sei o que tem. Eu falei assim: eu não vou pecar por causa de um kitzinho desse. Se fosse um negócio maior, eu até pecava. Pecar por causa de um kitzinho de perfume, não. Mas tem gente que fica indo atrás dessas coisas. Deus não está atrás disso. A terra prometida, para você chegar nela, você tem que entrar no deserto. Você tem que passar por um deserto.
Entre o Egito e a terra de Canaã tem um deserto. Todos nós saímos do Egito. Tem alguém aqui que nasceu no berço evangélico? Tem alguém que nasceu? 4, 5, menos. Mesmo tendo nascido no berço evangélico, enfrentamos o Egito. Chega um percurso, dificilmente, querido. Pode ser que aqui existe um caso isolado. Dificilmente alguém que nasceu no Evangelho um dia, nunca teve nenhuma crise, nunca quis se distanciar do Senhor, nunca teve nenhum problema. Até os que nasceram em berço evangélico cristão, com um bom crescimento, tiveram momentos de deserto, tiveram momentos de Egito, aliás. Tiveram momentos de Egito, tiveram momentos de transformação, de mudança. Eu ouço muito o pastor Luciano Subirá, ele conta muito a história dele. Nasceu dentro da igreja, pai pastor, família na igreja, afastou dos caminhos do Senhor, precisou se dobrar de novo, saiu do Egito, mas quando sai do Egito, encontra na frente uma terra chamada deserto. Não tem jeito, é inevitável traçarmos um percurso com Deus sem termos que atravessar pelo deserto. Tem gente que quer cortar caminho, não tem como cortar caminho. Pastor, tem um atalho para sair do deserto, porque eu não gosto desse negócio de deserto. E você acha que eu gosto? Já viu alguém dando brado de vitória e falou assim: eu amo o deserto? Ninguém gosta de passar pelo vale, ninguém gosta de enfrentar o problema, mas é fato que todos nós temos que enfrentar o problema, todos nós temos que passar por isso, pois o deserto, querido, vai forjar o caráter, a obediência, a total dependência. Era isso que Deus esperava do seu povo, que ao invés de tudo isso se rebelou, desobedeceu, pois no deserto Deus tinha um propósito para o seu povo, Deus tinha um projeto para o seu povo. Quando Deus tirou do Egito, Deus já havia planejado aquilo que Ele ia fazer com o seu povo, mas em meio de tudo aquilo que estava acontecendo, o seu povo cai em idolatria. Basta um líder subir ao monte, que eles levantam um bezerro para adorar. Era murmuração o tempo todo. No deserto, querido, você não pode ficar olhando para o lado o tempo todo, que você cai em crise. O povo o tempo todo reclamando, o povo o tempo todo murmurando, desobedecendo, principalmente a liderança do homem que Deus havia estabelecido, que era Moisés. E devido a essa desobediência, sabe o que acontece com esse povo? Vocês conhecem a história melhor que eu. 40 anos no deserto. 40 anos passando pelas privações, 40 anos passando pelas adversidades. Não é fácil, querido, morar uma semana no deserto, quem dirá 40 anos. Mesmo tendo um Deus cuidando o tempo todo, mesmo tendo um Deus zeloso como eles tinham, não é fácil. Mesmo tendo um sapato, que eu fico admirado que Deus fazia com as mulheres daquela época, e os homens tinham que se levantar aqui num clamor, dizendo: Deus, da mesma forma que fez no deserto naquele tempo, faça com as mulheres de hoje um único só calçado para elas. Imagina como que ia ser isso. Um calçado para as mulheres só. Naquele tempo as mulheres usavam um só. 40 anos. Não se corrompia o solado. Tudo dava certo, 40 anos. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Quem nos leva para o deserto é Deus. Mas quem estipula o prazo e tempo no deserto somos nós. Quem nos leva e nos orienta até o deserto é o próprio Deus. Mas quem determina o tempo de permanência no deserto somos nós. Sabia disso? Como assim, pastor? Porque o deserto Deus nos coloca para tratar algumas coisas, forjar algumas coisas. E somos nós que negligenciamos aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Querido, o Salmo de 35 diz: eu não entendo isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu não entendo porque uma pessoa chora 1 ano, 2 anos, 5 anos, 30 anos, 50 anos. Não faz sentido. Chorar a vida inteira. Algum problema tem nesse deserto. Alguma coisa não está sendo tratada lá. A Bíblia diz que pode durar uma noite o choro. Poderia dizer que pode durar uma semana. Para alguns duram meses. Para alguns duram anos. A Bíblia fala de uma mulher que sofria 12 anos. Mas falar que dura uma vida inteira, alguém está de brincadeira.
Alguém errou. Ou somos nós que estamos errados, ou Deus se equivocou em algum momento. Mas é fato que do outro lado nunca errou. Se tem alguém errado nessa história, somos nós. Nós somos colocados no deserto. E o tempo parece não acabar. Pastor, tantos anos no vale. Meu Deus. Quanto tempo, irmão? 15 anos no vale. Meu Deus. 3 anos no vale. Meu Deus, não acaba o vale. Não tem sombra aí. Como é que aguenta? Não aguenta. Deus nos leva até o deserto. Vocês lembram que o povo estava à distância de 40 dias da terra prometida? Vocês lembram disso? Porque quando os espias vão até a terra, eles vão e retornam em 40 dias. 40 dias da bênção. É como se Deus colocasse cada um de nós no deserto para tratar algumas coisas que nós vamos falar aqui, e Ele falasse assim: olha, vou te colocar lá, mas você pode resumir isso numa semana, você pode resumir isso no mês. Se você entender o meu propósito da sua vida, você pode sair rápido do deserto. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Somos nós que ainda não entendemos o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Eu vou continuar orando por você, querido. Vou continuar te visitando. Mas eu quero que você entenda que o detalhe não está na visita. O detalhe não está na oração. O detalhe, querido, como foi pregado aqui na quinta-feira, eu estava pregando, falando de incredulidade. O detalhe está em crer, em se dobrar, em obedecer, em aceitar. Senão Deus não vai fazer. Deus quer tratar algumas coisas na minha e na sua vida. Somos nós que determinamos o tempo. Somos nós que falamos o dia e a hora que isso pode ser resolvido. Como assim, pastor? Eu tenho direito sobre o meu problema? Então, quando você entende que você está vivendo o seu problema pela sua própria culpa, pelos seus próprios deleites, pelas suas próprias brechas, pela sua incredulidade, pela sua desobediência, quando você se dobra, quando o profeta Isaías fez, se dobrou, falando dos seus lábios impuros, quando se dobra, quando Neemias se dobrou, se arrependendo das suas falhas, quando se dobra, como o grande rei se dobrou, reconhecendo o seu pecado, quando você faz isso, a Bíblia diz que Deus tira o deserto. Ah, pastor, mas faz tanto tempo que eu estou lá. Eu fico pensando que eu vou ficar até com saudade se eu sair do deserto. Tem gente que é assim. Uma vez eu conheci um rapaz, conheci ele de infância, e ele foi preso, acho que ele foi preso umas 4, 5 vezes. Eu disse assim para ele: querido, por que você vai preso? Ele falou assim: você não sabe, lá tem marmitex, e não repete mistura não, a comida é boa. Aqui tem que dar um duro danado para comer um prato de comida, lá não tem isso, lá tem comida. Eu falei: que vagabundo você é. Tem gente que se contenta com a luta, com o deserto. Eu estou acostumado com esse negócio. Eu não ligo mais, eu quero continuar do jeito que eu estou, nessa vida miserável que eu vivo. Tem gente que acostuma, tem gente que acostuma com o deserto, porque no começo, quando a areia começa a bater no rosto, é ruim, é chato, você coloca a camisa, você arruma alguma coisa lá, mas depois você vai acostumando. Sabia que as pessoas acostumam? Quando nós entregávamos sopa, lá no Jardim Olina, em 2019 nós vamos começar um projeto de entregar comida na rua, aqui nessa igreja, já tem os irmãos que se levantaram. A gente conversava com os mendigos, falava com eles a necessidade, e eu falei assim: querido, esse sol de 35 graus, você deitado com blusa, ele falou assim: eu estou com frio, eu não sinto calor, e no frio não sentia frio, e acostumaram com aquela situação vulnerável. Tem gente que acostuma com isso. Tem gente que não dá mais importância para isso. A pessoa não sente frio, ela não sente calor, do jeito que está bom, e vai levando a vida, e a vida vai tocando. Tem gente que é assim, e vai vivendo no deserto, como se nada pudesse reverter essa situação. Mas deixa eu enumerar alguns propósitos sobre Deus do campo do deserto. Primeiro propósito de deserto de Deus conosco
é nos confrontar. Por que somos levados para o deserto, pastor? Para nos confrontar. Somos confrontados por Deus no deserto. O próprio Deus nos matricula na escola do deserto. Ele faz isso. Ele que nos coloca lá, como eu disse. Ele que faz a matrícula. Está dizendo, está chegando mais um aí. Estou matriculando. Vai passar pelo deserto. Vai passar pelas privações. Se você puder abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, lá no comecinho. Deuteronômio 8, versículo 2. Primeiros livros da Bíblia. O 8:2 diz assim: recorda-te de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos para humilhar, para te provar, para saber que estava no teu coração, e guardareis ou não os seus mandamentos. Deserto é lugar de confronto. Deserto é lugar para humilhação. Está cheio de gente por aí dizendo que é o tal, e é levado para o deserto para Deus confrontar exatamente o seu erro. Deus quer confrontar isso na sua vida, querido. Ele quer confrontar o seu caráter. Tem gente tudo atrapalhado, e o lugar da igreja é receber gente atrapalhada. Se pegar testemunho de um a um aqui, querido, quem visitar fica escandalizado, começando do pastor da igreja. Testemunho do passado era ruim, e Deus aceita exatamente todo tipo de pessoa que entrar pela porta. Todo tipo, sem exceção. Amém. Qualquer pessoa que entrar por aquela porta, seja o problema que tiver, Deus aceita de braços abertos. A igreja precisa aceitar com os braços abertos. Precisa aceitar. Mas Deus vai confrontar. Deus vai levar para o deserto. Deus vai mostrar verdades acerca de pecado. Deus vai tratar situações como Ele trata nas nossas vidas. Tem gente tudo atrapalhado. E esse negócio de pau que nasce torto não endireita, querido. Eu vou usar o jargão que você já conhece. O carpinteiro de Israel endireita qualquer madeira. Jesus continua endireitando madeira torta, irmão. Esse é o lugar de endireitar madeira. Não tem madeira torta que não dê trabalho, que não possa fazer Jesus endireitar tudo isso. Não é? Ele pode reverter qualquer situação. Aleluia. O fato é que tem gente que não permite que isso aconteça. Olha a história de Moisés. Olha a história de Paulo. Esses homens eram tal da época. Moisés morava num palácio. Paulo era um cara bem sucedido. Eles tinham conhecimento. Eles tinham faculdade. Eles andavam com pessoas importantes. Talvez existia uma parte de autossuficiência na vida deles. Mas a Bíblia diz que leva tanto um como o outro para o deserto. A Bíblia diz que Moisés é levado para o deserto. E quando Deus começa a tratar na vida dele e chama ele para o ministério, ele diz: Senhor, eu não sei nem falar. Começa a entrar no campo da humildade, ele começa a reconhecer que sozinho ele não podia mesmo. Quando Deus sacode a vida do apóstolo Paulo, transforma o coração dele, ele diz: eu não sou digno de nada. Eu sou o pior dos pecadores. Não sou digno de ser chamado de apóstolo. Quando pessoas são confrontadas com o deserto, elas são confrontadas para se humilhar na presença de Deus, para reconhecer o que elas nada são. Porque está cheio de gente entrando por aí na igreja achando que é o tal. Você não é nada, querido. Sem Deus você não é nada. Sem Deus você não vale. Pastor, mas eu sou o gerente geral da minha empresa. Lá você manda alguma coisa, querido. No reino de Deus você é o menor. Quem quiser ser grande tem que ser pequeno. Se você quiser o primeiro lugar da fila, você tem que ir para o último, querido. O reino de Deus se trata desse jeito. Ninguém é melhor que ninguém, mas o pastor é melhor que alguém? Muito menos. É esse que deve servir mais ainda. O reino de Deus é assim. E Deus vai lapidando pessoas, como fez com Paulo, como fez com Moisés, como Ele tem feito comigo e com você. E Ele te leva para o deserto para tratar, para te chacoalhar, para te espremer. Espreme ou não espreme, irmão? Tem hora que dá uma espremida que você fala: ai Deus, está doendo. Mas Ele confronta. Está cheio de gente buscando oba-oba por aí. Mensagens que alimentam o ego. Mensagens que enchem
Mensagem que faz flutuar. Irmão, de tanto flutuar, uma hora você vai cair e vai arrebentar a sua cara. O Deus da Bíblia é Deus de confronto. É Deus que trata pecado como pecado. É Deus que não passa a mão na cabeça do pecador. Ele fala, isso é pecado. E se você não se arrepender, você vai para o inferno. Essa noite eu tive um sonho, essa madrugada. Eu ia até pregar sobre isso. Do arrebatamento. Aí o Alexandre perguntou, ele falou, você estava indo? Eu falei assim, eu acho que estava. Quando eu olhei para o cenário, eu vi assim, será que eu estou indo também? Tal. Aí ele falou assim, eu estava junto? Eu falei assim, eu não lembro de ter te visto não. Eu sei que eu estava lá com um grupo lá, mas eu não lembro de ter te visto não, você estava lá no grupo dos atrapalhados lá, já consertar a vida. Eu vi um caos, pessoas batendo o carro, o que a gente assistiu no filme? Pessoas batendo o carro e tal, aquele caos, eu falei, meu Deus, eu tenho que entrar no céu de qualquer jeito. O senhor entende isso? Eu não nasci para ir para o inferno não, gente. Eu tenho que entrar no céu. Confronta o que tiver que confrontar. Fala do jeito de falar. Duro seja a palavra, mas eu tenho que entrar no céu de qualquer jeito. Conversa mole não leva ninguém para o céu, gente. Conversa mole não leva ninguém para o céu. Conversa que agrada não leva ninguém para o céu. Mas o amor de Deus é confrontador. Ele confronta o seu Deus. Ele confronta a tua igreja. Ele traz verdades para que eu e você possamos habitar com Ele um dia. Aleluia! Você pode dar um aleluia? Aleluia. Segundo propósito de Deus sobre o deserto é trazer intimidade com Ele. É lugar de intimidade, deserto. Como assim, pastor? No meio do caos, ter intimidade com Deus é o momento que nós achamos para clamar o sangue do Cordeiro. Eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo dezenas de vezes. Toda vez que eu achava que eu tinha síndrome do pânico, tem até hoje. Toda vez que dava a síndrome do pânico lá, eu achava que eu ia morrer, eu falei, Senhor, o Senhor sabe o quanto que eu te amo. Não é assim que a gente faz? No momento da crise. O Senhor sabe que eu vou ser usado da tua obra, aleluia. Vou pregar o evangelho para toda criatura. Fala isso para Deus, não fala? No momento da crise, a gente tenta trazer barganha diante de Deus. Deus fala, eu te conheço, rapaz. Você está choramingando, é porque você está morrendo de medo de morrer aí. Te conheço. Intimidade. A Bíblia fala em Lucas capítulo 1, versículo 80, sobre um menino que crescia, se fortalecia no espírito, chamado João Batista. A Bíblia diz que ele foi criado na onde? No deserto. Longe de todos. Como é que se cria um menino no deserto? Comendo gafanhoto, querido. É uma boa dica aqui para os seus filhos. Você pode dar gafanhoto para ele a partir de hoje. Dica da Bíblia. A Bíblia tanto tem alguns nomes que você dá para os seus filhos, como algumas coisas que você pode comer. Gafanhoto, animais. Ele se alimentava de gafanhoto. Mas sabe por que se alimentava mesmo? Era da porção de Deus. Ele estava distante das iguarias do mundo. Ele se alimentava de Deus, da sua presença. Se você pegar um nutricionista que nós temos aqui, vai falar que para ter uma vida saudável você deve se alimentar 3 vezes por dia, não é? 3 vezes por dia comer alguma coisinha e se alimenta. Teu irmão come a cada 10 minutos, cada 15 minutos. Por isso está do jeito que está. Mas se você se alimentar de 3 em 3 horas, é ajuda. Você acha que o crente é como, querido? Só de domingo à noite? Como é que o crente fica forte? Como é que o crente tem vida saudável espiritual? Se alimentando daquilo que é espiritual. Tem gente que só se alimenta no domingo à noite. Tem gente que só come de domingo à noite. Faz uma experiência na sua vida lá. Come nada essa semana. Nada. Se morrer, fala, quem que fez isso, pastor? Assim lá. Come nada. Come só domingo à noite. Quer ver como é que você vai reagir. Como é que vai ser? Você vai conseguir trabalhar? Vai conseguir ou não? Você vai conseguir andar do jeito que você anda, correr do jeito que você corre? Não vai conseguir. Primeiro dia vai ser uma besta, querido. No segundo você vai até delirar. Nós precisamos nos alimentar todos os dias. Não é diferente com Deus. Você precisa do alimento sólido, espiritual, que é a porção da palavra. Você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa se relacionar com Deus. Eu entendo, talvez não dê para você vir no culto da semana. Te entendo, o problema não é esse. O problema não é vir num culto na semana. O problema é não se relacionar com Deus a semana inteira.
Tem gente que só na hora da oração faz uma oração da semana. Intimidade com Deus. O deserto traz intimidade. Quando nós entramos no deserto, é como se Deus estabelecesse um propósito nas nossas vidas. Olha, sabe por que eu estou te deixando lá? Porque lá no deserto você vai aprender a orar. Lá no deserto você vai se relacionar comigo. Lá no deserto você vai ler Bíblia. Lá no deserto você vai ter um tempinho para mim. Porque longe do deserto você não tem tempo. Você não consegue parar. Sabe por que eu te coloquei no deserto? Para você voltar a falar comigo. Eu tenho saudade da sua voz. Deserto é lugar de intimidade com Deus. Terceiro propósito sobre deserto é forjar em mim e você conhecimento da palavra, consagração, entendimento de reino. Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 1 diz que Jesus, depois que foi batizado pelo próprio João Batista, foi batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Para onde que ele foi levado? Meu Deus do céu. Subiu todo mundo da igreja. Para onde que ele foi levado? Para onde? Deserto. Vocês lembram que a gente está pregando sobre deserto aqui, né? Amém? Foi levado para o deserto. E a Bíblia diz, depois de ter jejuado 40 dias. Ou seja, ele estava em consagração. Ele é levado para o deserto. E o versículo 2 diz que ele teve fome. Porque quem jejua 40 dias tem fome. Você que não jejua nem um dia, não sabe o que é isso. Mas você que jejua, sabe que tem fome. 40 dias ele teve fome. A Bíblia diz que Satanás, o diabo, vem até ele e intenta contra a sua vida. E diz, olha, se quiser, pode transformar a pedra em pão. Está escrito. Ele diz, pois também está escrito, que nem só de pão vive o homem. A Bíblia diz que leva ao pináculo e diz, olha, está vendo a cidade santa? Pode pular daí e dará ordem aos teus anjos e eles vão te resgatar. Ele diz, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Ele fala da cidade do povo, ele fala, pode ganhar tudo, pode ser seu. Ele fala, sai Satanás, está escrito. Só pode falar que está escrito quem já leu, quem conhece. Se você não lê nada, você não tem como afirmar alguma coisa. Algumas pessoas só podem afirmar, está escrito. A atriz da Globo vai sair mesmo na novela. Tem gente que só lê a revista. Vejo aquela miséria. Tem gente que só assiste novela. Você viu o que aconteceu com fulano? Está escrito aonde? No Datafolha. Não, quando alguns vão se afrontar contra você na sua vida e vão afrontar, você precisa ter respaldo da palavra de Deus para isso. Vamos visitar um casal, tivemos um tempo de comunhão ontem à noite, numa família, e surgiu uma questão na hora, sobre uma igreja, sobre uma denominação, e na hora que ela perguntou, eu meio que tinha resposta na hora, mesmo assim eu dobrei a cabeça e disse, Senhor, me dá sabedoria para arrumar essa resposta aí. E eu disse para ela, deixa eu falar o que é isso. Mas eu só pude falar porque eu havia lido sobre o assunto. Porque senão, querido, eu tinha levado uma rasteira na hora. Tem gente que não recebe testemunha de Jeová em casa. Quando está passando, fecha todas as portas. Eles estão vindo aí, fecha tudo. Você está dando risada, mas é você mesmo que faz isso. Fecha tudo. Né? Eles estão vindo aí, gente, fecha. Você não sabe de nada, querido. Você pode chamar eles para entrar dentro da sua casa e falar, tem uma louça para lavar, eles vão lavar sua louça. Oh, aleluia. Eles lavam sua louça. E você pode ter a oportunidade, você pode até falar, tem uma vassourinha aqui, se quiser passar uma vassoura aqui. Eles ajudam. Opa! E você pode ter um tempo com eles da palavra de Deus. Mas nós não fazemos mais isso. Nós trancamos a porta. Nós fechamos e nos blindamos, porque nós não temos tempo, paciência e palavra de confronto contra eles. Porque é capaz de eles evangelizar a gente e levar para a igreja deles. Né? É triste isso. Palavra. Deserto é lugar de conhecimento.
é lugar de adquirir conhecimento. Aproveita a sua estadia no deserto, querido, para buscar Deus, para consagrar a sua vida como você nunca antes consagrou. O propósito de Deus te levar para o deserto é esse. Você não entendeu ainda? É que você não corou, nunca jejuou talvez, nunca abriu a Bíblia. Pastor, já abri Salmos 23, está aberto até hoje inclusive. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de abrir, de ler. Querido, não começa aqui lendo o Novo Testamento inteiro não. Começa lendo um versículo da Bíblia. Começa lendo Provérbios. Começa lendo Salmos. Não vai para Números não. Vai para Salmos. Vai em Provérbios. Um versículo por dia. Daqui a pouco 5 versículos. Daqui a pouco você está lendo um capítulo. Você fala, glória a Deus. Comecei com esses dias. Aleluia. Vocês estão vendo que eu estou bem diferente aqui, né? Camisa fecha, o botão não está esperando. Primeiro dia que eu fui correr, Taquaral. Minha esposa está aqui, o Alexandre e a Vivi estão ali, estão indo junto. 500 metros. E quase morri. E quem estava comigo assim, você aguenta, você consegue? Eu falei, querido, você não sabe o que eu estou passando aqui. Eu estou infartando com esse negócio aqui. 500 metros. No outro dia, 1000 metros. Aleluia. Glória. No outro dia, 1.500 metros. Você pode imaginar uma coisa dessa? Para quem não ia na padaria, na rua de cima comprar pão, andando, ia de carro. Era isso que eu fazia todo dia. Eu precisava comprar pão. 2.000 metros, 3.000 metros. Teve um dia que nós vencemos a barreira dos 5 quilômetros e alguma coisa, a volta inteira do Taquaral. Eu disse, ô glória! Aí o abençoado estava do meu lado lá, o santo, ele disse assim, agora nós vamos aumentar o ritmo. Eu falei, querido, você está brincando. Já deu um dúvida danado para chegar nisso. Vamos aumentar o ritmo. Passo a passo. Passo a passo. Está certo que essa semana eu não consegui atravessar de novo. Mas, passo a passo. Um versículo. 5 versículos. Um capítulo. Um livro. Novo Testamento. Velho Testamento. Lê a Bíblia inteira. Oração. Deus, abençoa o dia. No outro dia, Deus, abençoa o dia. E abençoa a família que está comigo. Deus, no outro dia, abençoe as pessoas que me cercam. Cuida da igreja. No outro dia, cuida do pastor também, Senhor. Você começa a orar. Quando você menos percebe, você está 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, joelhado na presença de Deus, falando com Ele. Isso é experiência real. Passo a passo. Sabe por que Deus te colocou no deserto? Porque Ele quer tratar isso na sua vida. Ele quer fazer alguns ajustes. Existe propósito no deserto. Não se assuste. Deus quer moldar a minha e a sua vida. Mais uma, propósito de Deus no deserto. Mostrar que Deus é um Deus provedor. É um Deus de provisão. Deserto é lugar de provisão. É ou não é? Deserto é o lugar que nós vemos sinais e maravilhas acontecerem. 1 Reis, capítulo 17, fala de um homem chamado Elias. Estava no palácio, Deus fala com ele: olha, você vai sair do palácio e vai para o deserto. Vai ficar no deserto. E a Bíblia diz que ele vai para o deserto, capítulo 17, versículo 6. E diz, fica tranquilo que eu vou mandar os porcos te alimentarem. Você pode imaginar um negócio desse? O profeta sendo alimentado por corvos. A Bíblia diz que eles traziam de manhã e à noite pão e carne. Você pode pensar numa coisa dessa? Ah, pastor, mas era miolo de alcatra, era 100, eu não sei que carne que era. A carne não importa. O que eu sei é que a carne chegava de manhã e à noite. De manhã e à noite. Porque o Deus da provisão cuida dos seus filhos no deserto. Deus não te leva para o deserto para te abandonar. Deus leva para o deserto para te confrontar, para levar você à intimidade com Ele, para te amar ainda mais, para cuidar de você, para moldar você. É para isso que Deus te leva para o deserto, querido. Não tem outra explicação. Ele te leva para isso. Lembra de lá do Egito, que o povo saiu, foram para o deserto. Êxodo capítulo 15. Vai falar que primeiro Deus transforma a água amarga em água doce. O capítulo 16 começa a falar que Deus manda pães, maná,
na porta das tendas. Ainda no capítulo 16 diz que Deus faz chover codornizes do céu, ou seja, frango. Sabe o que Deus estava fazendo com o povo dele? Cuidando. Sabe a forma que Deus cuida? Dizendo assim, não precisa nem sair muito longe, é só chegar na porta da tenda que a comida vai estar na porta. Deus não te leva para o deserto para te abandonar. Deus leva no deserto para cuidar de você. A comida estava na porta dele. E você acredita que tinha gente reclamando comigo? Esse pão não está tão bom. Imagina olhar para o pão da irmã Fran e falar que não está bom. Pegamos esse dia 2, foi na madrugada o pão. É como se um dia a gente enjoasse do pão da irmã Fran. Eu não aguento mais esse pão. Esse pão já... Você fala, o que é isso? Esse pão maravilhoso, você não aguenta mais? Esse frango maravilhoso que eu estou te dando, você não aguenta mais? Mas Deus estava cuidando da alimentação. Se faltava água, tinha água da rocha. Pode ir na rocha que eu vou trazer a água da rocha. A água amarga que não se pode beber, pode tocar nela, porque darei água saudável para o meu povo. Querido, era água de Serra Negra, era água boa de Lindóia, era água boa. Nessa água da sua caixa que está tudo suja não, que às vezes sai com umas larvinhas, era água boa. Deus estava cuidando do seu povo. Deus cuida do seu povo. Ele continua sendo Deus da provisão. Lembra de Abraão? Lembra? Quando ele leva seu filho, toda vez que eu olho para esse texto eu fico maravilhado. Quando ele leva seu filho para ser imolado, e o filho pergunta: pai, estou vendo o objeto do sacrifício, a faca, o punho, estou vendo isso, estou vendo o lugar que vai ser feito, mas cadê o holocausto? Cadê o animal? Ele diz: Deus proverá. E quando ele vai tocar, Deus disse: para! Porque o animal está atrás de você. Porque o Deus da provisão continua cuidando de você. Pastor, como é que vai ser a minha vida diante dessas lutas, dessas tempestades que eu estou enfrentando? Deus proverá algo para você. Pastor, eu estou angustiado, desesperado pelo desemprego, pela crise do país. Eu estou vendo aquilo que está acontecendo na Venezuela. O que vai acontecer comigo? Deixa eu dizer o que vai acontecer com você. O seu Pai, o Criador do universo, nunca vai deixar faltar comida no seu cenário. Ele vai cuidar de você como um pai cuida de um filho. Ele vai parar o universo para colocar comida na sua casa. Ele vai mandar alimento lá, querido, porque Deus continua cuidando dos seus filhos. Louvado seja o nome dele. Último propósito de Deus sobre o deserto é manifestar a sua glória. Por que Deus nos permite entrar no deserto? Porque lá Ele manifesta a sua glória, o seu poder, a sua majestade. Na nossa correria diária, não dá tempo. Deus está falando: ei, senhor, olha para cá. Está vendo o que eu estou fazendo? Você não está vendo nada. Você não está vendo nada. Mas no deserto, querido, no ambiente do deserto, você não tem outra saída a não ser olhar para o alto. E quando você olha para o alto, você enxerga sobrenaturais de Deus. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 13, 21, que o Senhor ia diante do seu povo. Durante o dia, uma coluna de nuvem, uma nuvem tampava o sol. Você pode imaginar o que é isso? Sabe o que é ficar debaixo de uma árvore num sol de 40 graus, 45 graus? Não é bom. Imagina debaixo da nuvem do Senhor. Não tinha protetor naquela época, querido. Fator 30, fator 50, não tinha. Tinha as mãos poderosas de Deus cuidando do seu povo. Durante o dia, uma coluna os guiava, uma nuvem guiava. E à noite, uma coluna de fogo. Já pensou eles todos os dias no acampamento? Eles olhavam para aquela coluna de fogo e viam a glória de Deus naquele lugar. Deus estava se manifestando para o seu povo todos os dias. O povo saía da tenda, via nuvem, via a coluna de fogo o tempo todo. Você está no deserto e não está conseguindo enxergar nada.
está com seus olhos tampados. Está com seus olhos vendados. Porque se você tirar a venda dos seus olhos, você vai enxergar o que Deus está fazendo na sua vida. Deus está operando sobrenatural na sua vida. Pastor, de onde você tirou isso? Não estou enxergando nada. Está tudo difícil. Pois nós vamos orar aqui esta noite, para que as vendas sejam tiradas, como foi com o profeta Eliseu, se eu não me engano, seu servo, quando olhou para o exército inimigo e falou: meu Senhor, o que nós vamos fazer aqui agora? Eles vieram para nos pegar, nós estamos fritos. A Bíblia diz que Eliseu foi até fora e disse: olha, Senhor, tira a venda dos olhos dele, faça ele enxergar aquilo que ele tem que enxergar. E a Bíblia diz que ele viu carruagens de fogo. Exército de Deus estava prontificado ali para cuidar do povo dele, dos filhos dele. Se você conseguir enxergar com os olhos espirituais, você vai ver o tanto de carruagem de fogo que tem do seu lado. Eu estou dirigindo dia a dia. Quem está comigo, o carro passa por cima, passa por baixo. Por que não pega? Porque tem uns anjos aí, acampados aí. Porque tem hora que é só mistério. Tem coisa que não acontece na minha e na sua vida, porque Deus está cuidando de você mesmo no deserto. Pastor, eu estou sofrendo. Eu cheguei nessa noite aqui angustiado. Eu estou desolado com a vida. Eu estou angustiado. Eu estou triste. Mas o Deus que te colocou nessa situação, ou permitiu que você entrasse nela, Ele está cuidando de você. Ele está tratando você. Ele está confrontando você. Ele está te levando para uma zona de intimidade com Ele. E você vai contemplar com os seus próprios olhos o manifestar dele na sua vida. Fique de pé, eu quero orar com você. Amém.